noite. Sejam todos bem-vindos à live de aprofundamento. Tudo bem, gente? Sejam todos bem-vindos. Cadê o nosso povo de psicologia e graça, as pessoas que estão acompanhando o projeto? Você que está entrando aqui agora e talvez não sabe do que está se tratando essa live. Essa live é uma live de aprofundamento. Olá, minha querida! Essa live é uma live de aprofundamento. Aprofundamento do quê? Nós temos um programa, um projeto Psicologia e Graça, onde nós fazemos um itinerário espiritual visando a pessoa inteira. Ou seja, nós trilhamos um caminho com as contribuições da psicologia também. Por isso que é psicologia e graça. Ou seja, nós olhamos todas as dimensões do ser humano, né? Com isso também olhando a dimensão física, o ser humano por completo. Então, se você não está lá no nosso WhatsApp Psicologia e Graça, você pode somente aqui na bio, no Instagram, clicar no link, você ir lá, você é levado para lá, direcionado. E aqui no Facebook, você, na descrição desse vídeo, você vai ter um linkzinho. Aqui nos comentários eles vão colocar um linkzinho. E esse linkzinho você aperta e você também, sai lá também, tá? Eu quero agora, mais uma vez, dar saudações, né, a todos que estão chegando aqui. Todos estão chegando. Uma grande alegria. O tema de hoje, dessa semana, gente, nós estamos no segundo módulo, tá? O segundo módulo se chama Liberdade e Aceitação. O primeiro módulo era Consciência de Si, né? Agora o segundo módulo é Liberdade e Aceitação. Nós passamos semana passada falando sobre aceitação de si mesmo, né, gente? Boa noite, Elaine. Passamos. Só que a aceitação de si mesmo é algo muito profundo. E por isso nós vamos passar essa semana também falando sobre a aceitação de si. Essa semana vamos focar o nosso estudo em integração do mal. Vamos falar sobre o que é integrar aquela parte má, aquela parte que a gente não quer olhar. Quanto é importante dentro da aceitação de si a gente perceber essas questões, essas tendências, essas necessidades e carências, tá? Vamos comigo? Nós já estamos unidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que o nosso Deus nos dê a graça nesse dia, nessa live, de aprendermos as coisas que hoje mais nós necessitamos, né? Que Deus nos dê a bênção e nos dê a graça para mais essa live contribuir e edificar-nos como pessoas que estão caminhando com Deus, né? Por Deus e com Deus. E por isso, meus queridos e minhas queridas, você que está lá no nosso WhatsApp, você já recebeu um conteúdozinho, um conteúdo que é exclusivo daqueles que estão lá no WhatsApp. Então, mais uma vez, dizendo a você que nós vamos falar hoje, estamos já falando, porque você já recebeu uma aula segunda-feira, recebeu? Quem viu a aula segunda-feira, gente? Quem viu a aula de segunda-feira? Ontem nós tivemos material de apoio, não é isso? Vocês receberam um texto falando sobre o que é essa integração do mal. E agora nós estamos nessa live só para falarmos de aspectos também mais profundos desse tema. Então você que está com o seu material de apoio, você pega o material de apoio para a gente discutir algumas questões. Por exemplo, uma das questões que nós precisamos discutir e aqui nós colocarmos na mesa, sabe? É essa estranha relação que nós temos com aquilo que é mal em nós. Ou até que, na verdade, nós entendemos como mal as nossas fraquezas, os nossos limites, as nossas carências. Nós mantemos uma relação muito estranha. Nós, na verdade, estamos a todo momento querendo fingir que aquilo não existe. A todo momento nós estamos querendo ignorar essa parte,
Por isso que fazemos uma série de justificativas, por isso que fazemos uma série de artifícios para que as pessoas não vejam aquilo que são as nossas carências, que são os nossos limites, aquilo que na verdade a gente não gosta de apresentar, não? Que a gente não gosta de reconhecer em nós. Por que eu falo de uma relação estranha com o mal? Porque nós que somos criaturas, nós deveríamos bem saber que com a nossa natureza corrompida, sim, desde o pecado original, com a nossa natureza corrompida, nós sempre vamos tender a fazer o mal. E por isso que somos pecadores, né? Somos pecadores exatamente por conta disso. Mas parece que na nossa vida prática, isso não acontece, né? Estamos sempre querendo afastar de nós mesmos a impressão que erramos, não é mesmo, gente? Estamos sempre querendo afastar da gente porque a gente fica com medo. Parece que o pecado, parece que o erro, de alguma forma, é algo escandaloso, repugnante e que não é algo inerente àquilo que somos nós, né? Então, estamos sempre querendo, na verdade, mostrar uma imagem para as pessoas. Oi, Kátia. Oi, Carla. Oi, Elisângela. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Então, sempre estamos querendo mostrar uma imagem, certo? Certo. Sempre com muito medo de mostrar aquilo que são as nossas fraquezas, aquilo que nós temos, que aparentemente nós julgamos como algo muito ruim e não podemos mostrar para as pessoas. Na verdade, uma das grandes causas da negação de si mesmo é exatamente quando você olha para você e você não consegue reconhecer esse mal que está em você, né? Você não consegue reconhecer, você não consegue... Oi, filho! Sid Clay está aqui com a gente. Você não consegue reconhecer que realmente você tem fragilidades e que você não consegue ter essas fragilidades diante dos seus olhos, sabe? Então isso é muito sério. Por quê? Porque num caminho autêntico com Deus, eu preciso aprender a me aceitar, eu preciso aprender a me amar da maneira como eu hoje sou. E eu preciso entender que quando eu tenho essas fraquezas diante de mim, eu parto de uma realidade, eu não parto de uma ilusão, daquilo que eu desejo ser, não. Eu parto de uma realidade. Então aqui o Espírito Santo age. Nessa natureza corrompida, nessas lepras aqui, o Espírito Santo age, mas eu preciso ter consciência. E muito mais do que consciência, eu preciso aceitar que isso está em mim. Então, lá no nosso material de apoio que você recebeu, né? Diz exatamente assim, ó. Por muitas vezes somos tentados a não admitir a nossa falibilidade e as nossas tendências e recorremos a um monte de artifícios para afastar de nós a impressão que erramos. É isso que acontece, né? Então nós queremos afastar, de fato, a impressão que erramos, de qualquer modo. Nós nos sentimos de verdade ameaçados, né? Quando alguém diz que nós erramos, ou quando alguém fala sobre as nossas fraquezas, ou quando alguém evidencia, né, um suposto erro, como nós ficamos? Como que você fica, gente? Como que você fica quando alguém fala sobre você? Como você fica? Olá, Cíntia! Como você fica quando você percebe a fraqueza em você, percebe um limite em você? Como você fica? Diz aí pra mim, gente. Como você fica, né? Às vezes, quando nós não aceitamos, ficamos irritadíssimos. Luciano, o que você quer dizer hoje? Eu quero dizer que, muitas das vezes, a raiva que você tem de você mesmo, a irritação que você tem com você mesmo, é sintoma de negação da sua própria pessoa. É quando a gente não consegue aceitar que somos assim, e aí a gente fica desejando uma outra coisa, sabe? Então, é nesse momento que nós fazemos o processo de negação de si mesmo. Compreendeu? Compreendeu? O contrário de aceitação é negação, certo?
certo? Então, eu falei até na aula uma frasezinha importante, né, que eu falei assim, nós nos proclamamos pecadores, mas não nos sentimos verdadeiramente pecadores. Estão falando aqui que no Facebook tá um chiadinho. A gente vai resolver, tá bom? Nós nos proclamamos pecadores, mas na verdade nós não sentimos pecadores. Qual a diferença, gente? A diferença é por quê? Porque você fala uma coisa, mas na verdade na hora de se comportar, né? É como se você não entendesse, né? Que quando, por exemplo, você se reconhece muito orgulhosa, por exemplo, você está diante ali de você mesma, essa mulher pecadora, essa mulher miserável, essa mulher que, na verdade, quer acusar a arrogância no outro, mas não reconhece a arrogância em si mesma. Essa mulher que quer acusar o outro de irresponsabilidade, mas que não consegue se acusar da própria irresponsabilidade. E por isso que nós nos proclamamos pecadores, mas na verdade não nos sentimos profundamente pecadores. Até porque nós, quando vamos julgar os outros, quando vamos falar das outras pessoas, o nosso discurso sempre é muito severo, né? Nós não temos a habilidade de compreender o lado do outro, né? Nós temos acusações sérias a fazer, até o jeito, a entonação como a gente fala do outro. Não é isso, gente? Boa noite, Alessandra. Não é assim, Carla? A gente literalmente somos os acusadores, mas quando a gente fala do outro nesse tom de acusação, parece que nós nos sentimos não como pecadores, mas como superiores. Como se pessoas que já passassem daquele nível, já superaram aquele nível, sabe? E agora eu tô em outro patamar, e agora eu já posso falar pra você aqui, ó, miserável. Nós fazemos exatamente assim. Nós esmagamos o outro quando o outro erra. A gente esquece que a gente daqui a pouco vai passar meia hora, vai passar alguns minutos, alguns segundos, a gente vai fazer a mesma coisa. Por isso que na aula lá de segunda-feira, você lembra disso? Pode botar aqui para mim, por favor? Alguém? Nos proclamamos pecadores, mas não nos sentimos verdadeiramente pecadores. Exatamente. Batemos no peito, vamos para a missa, por minha culpa, minha tão grande culpa, abaixa a cabeça, porém, na prática, nós não olhamos para o outro como pecadores que somos. Nós não olhamos para o outro e conseguimos reconhecer que aquilo que está no outro está em mim também. Ou eu não consigo olhar para o meu erro e constatar que eu sou essa pessoa, que sou pecadora, que eu preciso conseguir entender que existe uma fraqueza em mim, eu não preciso repudiar isso, eu não preciso querer expurgar isso, né? Por quê? Isso é um dos nossos mecanismos de defesa. Qual é esse mecanismo de defesa, Luciana? Eu querer, de fato, tirar. Ah, você é muito vaidosa, né? Você é muito prepotente, muito autossuficiente. E a pessoa, muitas das vezes, ela vem com um discurso de como que eu faço para me libertar disso? Como que eu faço para não ter mais isso? Né? A pessoa, na verdade, ela quer arrancar aquele mal. E aquele mal está nela, está na carne dela. A maioria de alguns males nós vamos ter que aprender a viver a vida toda. Não é uma questão de arrancar aquilo que dói, aquilo que maltrata a tua carne, não. Não é uma questão de arrancar o orgulho, é lutar com as armas certas. É saber lidar com isso. Primeiro, antes de lutar, eu preciso reconhecer e aceitar. E aí começar, de fato, a ter agora armas certas, né, para lidar com isso. E não achar que alguns comportamentozinhos, não, agora eu já não faço mais isso. Agora isso aqui também eu não faço mais, não. Mas isso aqui já deixei de fazer, não sou mais orgulhosa, não. Já deixei de comprar essas coisas, então não tem mais vaidade, não. Agora eu tô pedindo ajuda, então não sou mais autossuficiente, não, tá? Já foi esse tempo na minha vida. Não, gente.
A coisa tá na nossa carne, sabe? Só que nós, como eu disse semana passada, nós temos muita pouca convicção do nosso valor. E parece que quando existe, nós constatamos esse mal em nós nos sentimos profundamente ameaçados. Ameaçados. E isso é muito sério. Será que você fica ameaçada quando você reconhece uma fraqueza sua? Parece que o seu valor diminui, parece que você fica esmagadinha, né? Esmagadinho. Olha aqui que está escrito no nosso material. Vamos falar desse tal mecanismo de defesa? Oi, Luana! Luana está aqui respondendo todos os comentários. Luana é a nossa assessora. Gente, o que são os mecanismos de defesa, né? Os mecanismos de defesa, eles agem de forma consciente ou de forma inconsciente. Então, eu posso ter total consciência do que eu estou fazendo, mas também eu posso estar me defendendo de uma forma muito inconsciente, não entendendo que, na verdade, eu percebi uma ameaça e fui tão impulsiva, tão reativa, que, na verdade, eu não consegui perceber isso, certo? Então, eu vou ler aqui para vocês, olha, lê assim. Os mecanismos de defesa funcionam em nós de forma consciente ou inconsciente, servem para proteger a nossa autoestima quando esta se sente ameaçada por uma situação ou por uma palavra. Gente, coloca aí hashtag mecanismos de defesa. Aí depois você bota assim, hashtag de novo, proteção da autoestima. Então, o mecanismo de defesa, ele entra em ação quando você se sente como ameaçadinha. Tanta coisa que nós nos sentimos inseguros e ameaçados, né? Aí você pode começar a perceber quando você é impulsiva, quando sobe logo aquele sabe? Aquele vermelhão, aquela raiva na cabeça. Sabe como que é, gente? Que você tem palavras na boca e que você, aliás, que você tem muitas palavras na boca, ao contrário, né? Você tem muitas palavras, você quer falar, você não tem a papa na língua, né? Mas que vem, que na verdade você quer... Pensa naquela situação que te deixa muito irritado, naquela situação em que você quer quase quebrar a cabeça de alguém, né? Não? Pensa nessas situações que nós vamos perceber que elas, de alguma forma, elas nos ameaçam. E quando essas situações, elas nos ameaçam, pode ser uma palavra de alguém, pode ser uma situação que não deu certo, pode ser um sonho que você quis muito, um concurso, uma prova que não deu certo, né? Então, isso tudo, de alguma forma, ameaça a minha autoestima. E quando ameaça a minha autoestima, o mecanismo de defesa vem para o quê? Defender a autoestima. Peraí, ninguém fala dessa pessoinha aqui, não. Ele vem para blindar, para defender, né? Aí você vai pensando em quantas vezes você se defende das coisas, né? De uma forma direta ou de uma forma indireta, mas sempre você está se defendendo das coisas, né? Sempre você está se justificando das coisas, né? É verdade, Carla. A Carla tá falando, vomita no outro, né? Você ainda tem a vontade de vomitar na outra pessoa. Mas aí é nesse momento que nós precisamos fazer o TRE, né? Terapia da razão sobre a emoção. E é nesse momento que você para e percebe, nossa, eu estou aqui me sentindo ameaçada pelo discurso do outro e não estou percebendo. Estou percebendo como a palavra do outro teve a capacidade dada por mim mesmo de me tirar do sério. Por que me tirou do sério? O que o outro diz? O que o outro estava dizendo? O que eu permiti? Né? E aí eu começo a analisar. E aí a gente tem que voltar talvez lá, quem não fez a consciência de si desde o começo, talvez voltar lá e perceber que a gente precisa parar agora nesse automatismo louco, sabe? De falar de uma forma impulsiva, para a gente conseguir, na verdade, ganhar profundidade nas questões que estão acontecendo conosco, né? Isso é um desafio para nós, que nós sempre estamos querendo coisas práticas e rápidas. Nós sempre estamos querendo soluções muito rápidas sobre as coisas, né? E quando a gente fala de um caminho agora de profundidade, de TRE, terapia da razão sobre a emoção, estou falando que você vai sair do teu automatismo e você agora vai cavar profundo a sua alma, sem medo e com coragem.
né, gente? E é só para os corajosos, porque é nesse movimento de cavar a alma, você descobre tanta coisa que você não quer descobrir. Você precisa ver tanta coisa que você não quer, né? A Carla tá dizendo aqui, alguém só se fere quando a gente permite, né? Sim, sim, por isso que a gente tem que começar a parar. Quando a gente percebe que a gente está muito agitada com a outra pessoa, quando a gente percebe que o outro, ele tá te irritando demais, aí você começa a perceber o que tá acontecendo nessa relação, né? O que vem do outro que me ameaça de alguma forma e eu fico desse jeito? Eu produzo tantos mecanismos de defesa. E o mecanismo de defesa pode ser você se isolar, o mecanismo de defesa pode ser você ser ignorante, pode ser agressivo, pode você dar aquele gelo, sabe? Aquela birrinha. Tudo isso é mecanismo de defesa, gente. Tudo isso é mecanismo de defesa. Pois é, e aí a gente vai fazendo, às vezes, e vai alimentando um relacionamento adoecido. Por quê? Por preguiça. Preguiça de escavar a alma com profundidade. Preguiça. Esse programa, esse projeto é terapia para a alma. É, terapia para a alma. A alma que está precisando hoje ser tratada, gente. Talvez o teu corpo já deu até sinais. Né? Às vezes a gente está com uma dor de cabeça que não passa, a gente está com uma congestão nasal que não passa, a gente está com uma pressão na nuca que não passa, a pressão está alta, está dando palpitação no coração, né? A gente está se sentindo, tá dando mal-estar, o corpo está dando sinais e a gente não para. A gente não para. Ei! O teu corpo muitas das vezes já está dando muitos sinais, a sua mente já está dando sinais, né? E a gente não deixa, a gente não percebe isso, a gente não percebe, a gente passa batido mais uma vez, e aí vai fazendo um somatório de tanta coisa dentro da gente, né? Vai fazendo um somatório, daqui a pouco eu surto, daqui a pouco eu piro, daqui a pouco eu perco o sentido da minha vida completamente. Por quê? Porque a vida, o teu corpo foi dando sinais durante muito tempo e você foi negligenciando, 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 negligenciando. E é assim que acontece. Acontece quando a gente, na verdade, perde totalmente o sentido da nossa vida. Não perde de uma hora para outra, não, minha gente. É um caminho de negligência com a própria alma, com aquilo que a tua alma está pedindo. A tua alma tem sede, e é sede de Deus. Não adianta você querer botar em outros lugares aquilo que a tua alma está ansiando, não adianta querer encontrar na outra pessoa a sede, sabe? O alimento que a tua alma está precisando, não adianta, não adianta. Então, quando eu começo a perceber, quando eu começo a perceber que eu estou me sentindo muito ameaçada pelo discurso do outro, eu tenho que parar, tem que pensar, o que está acontecendo comigo? Não é não, gente? Tem que pensar o que está acontecendo comigo. Peraí, por que eu estou assim, me sentindo assim? Por que talvez eu estou cobrando tanto do outro certas questões? Por que nessa relação uma palavra, ou talvez a ausência das palavras me irrita completamente? E aí eu tenho que olhar para mim e perceber agora quais são as minhas carências. Parar de acusar as pessoas. O módulo Consciência de Si falou tanto isso para nós. Nossa Senhora, volta lá, minha gente, se você não viu ainda. Todo o módulo Consciência de Si falou, a gente falou tanto disso, sabe? O quanto é necessário a gente parar de se defender um pouco. Porque parece que a gente está sempre com pedras na mão. Pra gente começar a ouvir o que a vida está dizendo pra gente. Sabe? Vocês entendem o que eu estou dizendo pra vocês? Talvez a vida está tentando te dizer tantas coisas de várias formas. Mas a gente tem a cabeça dura, né? A gente é muito teimoso, né? E quer fazer as nossas próprias vontades. Não quer abrir mão do nosso pensamento egoísta. E ali tá batendo a cabeça numa forma só de pensar. E agora, hoje, nessa live, eu estou dizendo para você, se você não reconhecer o mal que está em você, não tem como haver aceitação da sua pessoa de forma integral, sabe? E você sempre vai querer o quê? Colocar a culpa nas pessoas, porque você não percebe aquilo que está em você, certo? E aí nós vamos sempre nos sentir superiores às pessoas. É aquela história que nós falávamos agora, antes, né? Nós sempre vamos nos sentir superior. Por quê? Porque é ele que é o mentiroso, né? É ela que não sabe falar com as pessoas. Eu sei. Eu sou, né? Eu
Eu faço as coisas acontecerem, né? Eu sou comunicativa, ele não é. Então, eu sempre estou querendo, de alguma forma, o quê? Me sentir superior, superior, superior. Bota aí, ó. Eu sempre estou querendo me sentir superior às outras pessoas. Põe isso aí. Você aqui no Instagram pegou? Pegou? Vocês pegaram? Eu sempre estou querendo me sentir superior às pessoas. Por isso que não nos sentimos pecadores de verdade. Não nos sentimos. Não nos sentimos. Põe aí, põe aí. Na verdade, a gente sempre, não é verdade, que quando existe uma briga, você não dá o braço a torcer por conta que você, o quê? Sempre quer estar com a razão. Por que que você não pode estar com a razão? Porque você não pode estar por baixo. Por que que você não pode estar por baixo? Quem é você? O que que diz quem é você? Aonde está o seu valor? Entende? E aí a gente vai compreendendo que a gente está colocando o nosso valor em lugares falsos, em lugares que vão falhar. A Liana está dizendo aqui, está colaborando. Oi, Liana, tudo bem? Eu sempre estou querendo me sentir superior às pessoas. É isso aí. Eu sempre... E quando eu não me sinto superior, eu fico mal. E aí, quando eu fico angustiada, né? Quando eu não me sinto superior, porque quando eu não me sinto superior, eu não me coloco no meu lugar, não. Parece que eu me fico inferior, né? Parece que o outro sempre precisa estar pensando igual a mim. O outro sempre precisa estar me adulando. O outro sempre precisa estar rindo pra minha cara, né? Porque senão eu não me sinto bem. E eu escrevi aqui também algumas coisas interessantes pra gente refletir nessa live. Olha aqui, ó. Nós temos uma distorção perceptiva dos nossos conflitos interiores. Nós temos uma distorção perceptiva dos nossos conflitos interiores. Por que, Luciana, você está dizendo isso? Porque, na verdade, a gente sempre está com um desejo de onipotência, diz, na verdade, alguns teólogos e alguns filósofos. O desejo de onipotência. Qual o desejo de onipotência? De saber de tudo. De literalmente dar conta de tudo, sabe? E por isso que nós queremos a todo momento ignorar o mal, sabe? Eliminar o mal de nós, eliminar completamente. Só que eu pergunto a você, como que eu vou eliminar o mal completamente de mim se ele está na minha carne e faz parte de mim? Então é loucura eu começar a achar que só porque eu fiz um movimento contrário a uma fraqueza minha e agora já consigo lidar melhor com ela, que na verdade ela já não está mais em mim. Então, o nosso discurso é todo momento falar assim, eu já fui muito arrogante, agora eu não sou mais não, né? Mas o trocinho tá lá, né? O cravinho tá lá na carne, gente. Não adianta. Se aquilo faz parte da gente, não é só por comportamentos que nós vamos conseguir tirar aquilo de nós. O que nós vamos aprendendo durante a vida, e vocês podem me dizer se isso é verdade ou não, o que nós vamos aprendendo com a vida é lidar melhor com as nossas fraquezas, não é assim? O que nós vamos aprendendo durante a vida é aprender literalmente que aquilo faz parte da gente, agora eu posso ter uma postura diferente diante daquele limite. Né? Não preciso ficar choramingando, dizendo que eu queria ser diferente, o outro pode, eu não posso. Não, agora eu já entendo que aquilo ali faz parte de mim. E agora eu posso aprender a olhar aquele limite, aquela coisa, né? Pode ser um limite físico, pode ser uma enfermidade, pode ser um limite psicológico, né? Pode ser também. Pode ser que talvez dentro da sua caminhada você não consiga, né, alcançar alguns outros níveis. E aí você olha pra você e fala assim, nossa, mas eu sou tão assim, eu sou tão ruinzinha, sou tão... Pois é. E aí é necessário que uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é parar de falar maldição contra nós mesmos, né?
parar de declarar maldições contra nós mesmos, né mesmo, gente? Né? Ó, estão contribuindo aqui, ó, pra caraca. A Liana tá dizendo, os santos conseguiram eliminar completamente o mal? Não! Não, não. Boa, Li. Boa pergunta. Não, ao contrário, Liana, adorei a sua pergunta. Os santos não conseguiram eliminar o mal, não. A superação é diária, gente. E tem vezes que a gente retorna. Tem vezes que recai. Tem vezes que eu acho que dei um passo bom, mas daqui a pouco eu tendo a voltar naquele mesmo mal. A nossa luta nessa terra é constante. Só a graça nos faz dar um passo a mais. É importante a Liana dizer isso, porque às vezes nós temos a sensação que nós só estamos avançando se aquele mal não pertencer mais a mim. Não, agora eu quero tirar, não quero nunca mais ser orgulhosa, não quero nunca mais ser autossuficiente na minha vida, eu não quero já nunca mais ser invejosa, não quero nunca mais, porque eu quero agora caminhar de forma... Não, 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 não. Não é isso não, não é isso que Deus quer não. Deus quer que você aprenda a olhar para você mesmo, reconhecer quem você é, reconhecer as suas potencialidades, reconhecer também as suas misérias e ter as suas misérias diante dos seus olhos. E compreender que você sim é limitada pra caraca, é limitado pra caraca, por isso que você depende das pessoas. Por isso que nós somos um corpo, por isso que ninguém vive sozinho. E por isso que dentro da convivência, a fraqueza do outro, ele acaba sendo para você uma motivação para você, sabe? Crescer em virtude. Por isso, mas os santos sempre se sentiam muito pecadores, sabe, Li? Os santos sempre se sentiam pessoas muito pecadoras, muito pecadoras. Ou seja, eles entendiam quem eles eram, e entendiam que com as suas próprias forças não conseguiriam. Não conseguiriam. Muitas vezes nós estamos cansados. Cansados, sabe por quê? Estamos fazendo da nossa forma, estamos tentando do nosso jeito. Estamos tentando, gente. Quantas das vezes você fica batendo aí, ó, batendo cabeça na parede? Por quê? Porque ainda não pediu a graça. Você ainda não entrou num relacionamento com Deus autêntico. Você quer fazer da sua forma. E aí, fazer da sua forma não dá mais, né, gente? Não dá mais. Eu preciso começar a perceber que o que norteia o meu relacionamento com Deus é eu compreender. Como disse na live passada, né, live de aprofundamento, eu preciso olhar, um outro olhar precisa me dar esse valor. O olhar de Deus, eu preciso entrar nessa relação autêntica, eu preciso desejar Deus com todas as minhas forças e deixar que Deus me olhe a ponto de eu admitir e assumir esse amor dele por mim, e assumindo o amor de Deus por mim, somente assumindo o amor de Deus por mim, eu consigo me amar, eu consigo me aceitar, eu consigo ser quem eu sou, eu não preciso mais querer ser outra pessoa, a não ser eu mesmo, e eu vou percebendo que é assim que Deus vai me utilizando na face da terra, desse jeito que Deus realmente vai se instrumentalizando de mim, sabe? Não é de outra forma, não é sendo outra pessoa, né? E é tão importante a gente entender isso hoje. É tão importante entender que não é somente fazer um movimento, sabe, de comportamento. Eu troco esse comportamento, vou botar outro comportamento e agora as coisas estão tranquilas. Não, claro que mudança de hábito faz parte. A mudança de hábito é muito importante, inclusive, nessa caminhada. Muito importante. Mas nós precisamos entender que só a graça é capaz de produzir o bem. Só a graça é necessária, só a graça é capaz de dar a gente um esforço estável. O que é um esforço estável? O esforço estável é aquele esforço que é constante, que sem a graça você começa a tentar coisas e daqui a pouco você não consegue mais. Aí você fica frustrada, não é assim? É ou não é? Aí você começa a ter raiva de você mesmo. Porque, mais uma vez, você tentou, mas tentou da tua forma. Você não entregou aquela tua fraqueza para Deus. Você não entrou naquele relacionamento. Você não foi até a cruz. Você não se rendeu e mostrou a tua impotência diante de Deus. Você foi querendo atropelar tudo e fazendo da tua forma. E aí, fazendo da forma humana,
geralmente a inconstância sempre vem. E aí quando você achou que estava tudo bem, agora olha como que eu tô bela, olha como agora eu já consigo dar conta da vida, sou muito menos arrogante. E aí quando você acha que está tudo muito bem, eis que vem a vida e te dá, ó, você cai. E aí você se sente a pior das pessoas, né? Por quê? Porque contou com as suas próprias forças. Então deixa eu dizer uma coisa para você importante. Geralmente a irritabilidade que nós temos com o outro é projeção da irritabilidade que a gente tem com a gente mesmo. A gente se irrita muito com o erro do outro porque na verdade a gente não aceitou ainda aquilo que nós somos. A gente não aceitou errar ainda, a gente ainda está tentando maquiar as nossas tendências, a gente está tentando ainda, sabe, camuflar algumas coisas. Por isso que nós ficamos tão irritados com as pessoas. Então, quando hoje, dentro do seu relacionamento, dos seus relacionamentos, são tantos relacionamentos que nós temos, né? Você se sentir assim, um tanto quanto inadequado, um tanto quanto, sabe, querendo, né, enforcar alguém, essa irritação vem no seu coração, você para e pensa. E percebe que muitas das vezes você está querendo projetar no outro aquilo que está mal resolvido em você. Bota aí, hashtag. Quero projetar no outro aquilo que está mal resolvido em mim. Aí você começa a olhar para você. E é o desafio. O desafio é exatamente esse. Parar de querer acusar as pessoas porque as pessoas não estão no teu domínio de controle. As pessoas não estão no meu domínio de controle. Eu preciso entender quem eu sou e aceitar isso da melhor forma possível. Então, vou trazer para você aqui mais uma coisa importante. Que Dom Cipriano Chagas, que foi um monge beneditino, que morreu tem pouco tempo. Ele tem um livro chamado Cura Profunda. E ele diz assim, ó, que quando não nos aceitamos, olha o quão importante é bom você escutar isso hoje. Olha, quando não nos aceitamos, precisamos da aprovação das pessoas para nos sentir aceitos. Se não podemos nos aceitar, achamos que também os outros não podem nos aceitar. A não ser que façamos alguma coisa para ganhar a sua aprovação. Olha como vai repercutindo a coisa. É isso que eu também queria mostrar nessa live, sabe, gente? Como a coisa vai repercutindo, como a coisa vai ganhando uma dimensão. O que é mal resolvido em você vai tomando uma proporção. E aí a proporção qual é, Luciana? É que realmente os teus relacionamentos vão ficando adoecidos. E quando você olha, você percebe, no primeiro momento, que a culpa é do outro, porque o que está na tua cabeça, no teu olhar, são os erros dos outros. Porém, agora, na profundidade da realidade, porque aqui em Psicologia e Graça você é provocado a pensar no que é profundo, não no que é raso. Quando você vai olhar, você vai perceber que, na verdade, aonde está o erro? Aonde está a gênese das coisas, dos problemas? Aonde está a causa dos problemas? Você vai perceber que a causa dos problemas está sempre dentro de você. E na maioria das vezes está na negação que você tem de você mesmo. Negação que você tem de você mesmo. Isso, como eu disse aqui, quer dizer, quando você não se aceita, você quer que os outros te aceitem de alguma forma. E aí você vai começar a fazer coisas. Você começa a fazer coisas para que os outros gostem de você, né? Então aí você vai criando relacionamentos adoecidos, né? Porque na verdade a todo momento você está sempre querendo fazer para os outros, para que os outros te elogiem, para que os outros fiquem perto de você, para que você não se sinta rejeitada pelas outras pessoas. E você sempre vai fazendo nesse movimento consciente ou não consciente, ou inconsciente, de tentar o quê? Receber a aprovação das pessoas. Preste atenção agora nisso. Preste atenção o quanto
nós estamos consciente ou inconsciente, sempre querendo fazer as coisas para obter o quê? A aprovação das pessoas. Quando essas pessoas te aprovam, você fica bem. Quando elas não te aprovam, você fica mal. Olha como que o meu valor está totalmente deslocado para a figura de uma outra criatura. Isso é um problema, isso é uma relação adoecida, porque eu preciso aprender agora, e é por isso que você tem que entrar nesse itinerário espiritual. Que eu preciso aprender a deslocar esse meu valor, aonde ele está. Eu preciso colocar em Deus o meu valor. Eu preciso aprender a fazer esse movimento. Senão, os relacionamentos adoecidos são muitos. Muitos. Olha, o povo está dizendo aqui, ó, Cristina está dizendo, Cristina está contribuindo, as coisas mudaram quando eu mudei meu jeito de ser. Ô, Cristina, louvado seja Deus. A mudança, muitas das vezes, tem que começar em nós. Vou até modificar, né? Muitas das vezes, não, a maioria das vezes, ou só na gente, né? O Wagner está aqui falando, fazer em detrimento do ser. Ótimo. É isso. O fazer em detrimento do ser. Ou seja, eu faço e faço para que me sentir produtiva, para me sentir valiosa, para me sentir bem. Essa é a cultura do consumismo, do capitalismo, né? E mais do que isso, eu faço para que as outras pessoas também, elas me aprovem, me amem. E isso vai acontecendo, gente, um movimento tão inconsciente às vezes, que a pessoa não tem noção disso, sabe? Mas na maioria das vezes o valor está totalmente distorcido. Aonde eu quero perguntar para você que está aqui me acompanhando, onde está o seu valor? Eu quero perguntar aqui para você, aonde está o seu valor? Será que você também não está deslocando o seu valor para um lugar que, na verdade, não é capaz de dar o valor que você é enquanto filho de Deus, enquanto filha de Deus? Por isso que é necessário agora parar, perceber, nossa, eu não aceito do jeito que eu sou. Eu não me amo do jeito que eu sou. Eu sempre estou querendo ser uma outra pessoa para agradar as pessoas, né? E eu pergunto para você, ei, aonde está o teu valor? E diz mais aqui, ó. É uma grande sabedoria saber aceitar a si mesmo. Pois quem não se aceita sempre carrega no fundinho um refinado orgulho, não é? É porque, na verdade, eu queria ser uma outra pessoa. E essa outra pessoa que está dentro da minha cabeça, supostamente, da minha forma de raciocinar, é melhor do que eu mesma. Entende? Então, eu carrego em mim um orgulhozinho. Então, eu não quero aceitar aquilo que eu sou, porque, aparentemente, aos meus olhos, aquilo que eu sou não tem muito valor. Aquilo que eu vivo não tem muito valor. E eu preciso começar a botar esses valores agora em ordem. Porque o que é ter valor para você? Né? O que é ter valor para você? Aí você começa a perceber que Deus te fez assim. Deus te fez assim. E é necessário que hoje eu consiga olhar para a minha realidade, aceitar a minha realidade, ser grata pela minha realidade, parar de murmurar, ser grata pela minha realidade. Gente, isso é caminho de honestidade, isso é caminho de libertação, sabe? Olhar para mim mesmo, parar de reclamar e de amaldiçoar aquilo que eu sou, amaldiçoar a minha realidade, aonde eu vivo, meu trabalho. Porque a gente só consegue galgar caminhos maiores partindo da realidade. Você tem que partir daquilo que você é. Isso, não adianta querer outros caminhos agora não. E para aceitar aquilo que nós somos, precisa um tantinho de humildade. Não é, gente? Precisa você se envergar, abaixar sua cristinha, abaixar o seu orgulhozinho, quebrar um pouco para você compreender que Deus te ama do jeito que você é. E é desse jeito, é com essas fraquezas que estão em você, né? Na luta com essas fraquezas aí, de todo dia que você está lutando, exatamente é nesse caminho de luta, com Deus, com a graça, hein?
com a graça. Só a graça faz você compreender que não dá mais para ficar sozinho. Só a graça te faz dar um passo a favor do bem. Só a graça nos dá essa oportunidade. Não é não? Wagner está aqui contribuindo, falando que não há nada que eu possa fazer. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. É verdade, Wagner, é verdade. Mas esse caminho de quem convence é o Espírito Santo, né, gente? Quem convence é o Espírito Santo. Então, às vezes fica num discurso muito teórico. E eu quero hoje aqui que você consiga entrar em oração e deixar que o Espírito Santo te convença em oração. É um caminho de oração, gente. É um caminho de oração. Quanto tempo você não vai para o colo de Deus, hein? Há quanto tempo você não para do teu tumulto, né? Ontem o Evangelho falava da tempestade. Talvez dentro do seu coração está uma tempestade. Está uma tempestade que você precisa parar para pensar. E nessa tempestade vem tantas emoções que querem tirar você, que querem fazer com que você desista, né? Esse tumulto interior. Quem está passando por esse tumulto interior, né? Esse tumulto é um tumulto. Essa tempestade é um tumulto dentro da sua cabeça. São pensamentos adoecidos que querem ficar alimentando morte. São pensamentos adoecidos que querem alimentar que, na verdade, o outro não tem valor, que a relação já está falida, sabe? Que você não consegue mais. Aí você precisa parar. Parar. Ei, vai para um lugar muito especial. Esse lugar é o colo de Deus. Sabe, é só no colo de Deus, é só diante de Jesus que nós conseguimos literalmente assumir o amor dele em nossas vidas. Você precisa ser inundado pelo amor de Jesus. Só assim você vai reconhecer o valor que você tem. Gente, não há outro caminho. Não há outro caminho. Não adianta às vezes só um discurso teórico. Muitas pessoas têm vários discursos teóricos. Agora é um caminho de oração. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E compreender que a sua realidade é uma realidade linda, porque Deus permitiu que você viesse desse jeito, né? E se Deus permitiu que você viesse desse jeito, Deus é maravilhoso. Deus sabe o que faz, eu não sei. Olha aí, eu me colocando no meu lugar de criatura, né? Eu não sei, eu sou tão limitada. Eu não entendo os planos de Deus, mas eu compreendo que Ele é poderoso. Eu compreendo que Deus me fez assim porque Ele quer me utilizar assim. E muitas vezes as minhas lutas serão tão importantes porque é nas lutas que vão se forjando as maiores virtudes. É nas lutas, gente. Nós não crescemos fora de lutas. Vocês sabiam disso? Nós reclamamos tanto das lutas, né? Nós somos uma geração que reclamamos tanto, mas é exatamente quando saímos da zona de conforto, quando somos desafiados, quando somos ali, sabe, espremidinhos, é que conseguimos de fato exercitar algumas virtudes. Então, é por isso, uma das causas que talvez está acontecendo, todo esse conflito dentro do seu coração, todas as coisas que estão acontecendo, sabe, na sua vida, que você talvez ainda está reclamando, você ainda está perguntando, por que está acontecendo tudo isso comigo? Eu acho que o porquê é uma pergunta chicote horrível, não tem resposta, né? Mas o para quê te dá tanta oportunidade de resposta, tanta coisa linda Deus quer fazer, e você talvez só precisa alargar um pouco a sua visão para compreender que Deus está hoje permitindo tantas coisas para te lapidar. É isso. Saia daquela visão rasa, só da dor, sabe? Olhar a dor pela dor. Não. Faça agora uma imersão. Vá na profundidade, perceba o quanto Deus quer a tua salvação. E isso é mais importante do que qualquer dor. Isso é mais importante do que qualquer coisa que você pare por aqui. Qualquer coisa que você passe por aqui, sabe? É muito pequeno, porque Deus está vendo a salvação, Deus está vendo o macro, Deus está vendo tudo, sabe? E então não mais questione por que essas coisas têm acontecido com você. Agora somente faça o seguinte: ame a realidade. Ame as coisas que estão em você, sabe? Perceba que elas estão ali e elas têm um motivo por estar ali.
Até aquilo que você não quer reconhecer em você, sabe? Mas que você, a tua consciência já mostrou para você. Mas a gente faz o quê? O que a gente faz? A gente vai negligenciando. A Alessandra está falando aqui, ó, pura verdade, nas lutas que vão se forjando as maiores virtudes. É isso. Não tem para onde cair, não, gente. Por isso que a nossa vida é luta. Sai um problema, entra outro. Sai um problema, entra outro. Louvado seja Deus, não é não? E as pessoas ainda ficam perguntando, quando que eu vou ter paz? A paz de Jesus é uma paz diferente do que as pessoas pensam, hein? A paz de Jesus, sabe qual é? É fazer a coisa certa diante da tua consciência, diante do próprio Deus. Essa é a paz, né? Eu vos dou a paz. Não a paz que o mundo dá, mas uma outra paz. Tenho certeza que nesse momento Deus está te dando paz. Paz no seu coração. Paz porque você está se colocando a caminho, que você está se superando todos os dias, sabe? Não é para você olhar para a fraqueza que você hoje porta em você mesmo, uma tendência, né? Não é olhar para as suas mentiras, não é olhar para o seu orgulho, a sua autossuficiência, a sua dificuldade de se comunicar com os outros. Nem é olhar para isso e se ver esmagado, sabe? Se ver assim, nossa, com uma culpa, um peso sobre si. Não, não é sobre isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo o quanto é necessário integrar o mal em mim. Por que eu preciso integrar o mal em mim? Porque eu preciso me conhecer inteira. Eu preciso me conhecer inteiro, né? Nós sempre estamos querendo fugir de reconhecer aquilo que é um suposto mal em nós. Mas hoje o caminho de maturidade é que você olhe para você e, em vez de você se defender, em vez de você, sabe, querer fugir de falar sobre aquela questão, ao contrário, você vai perguntar para essa pessoa que falou para você, você me acha assim mesmo? Eu sou desse jeito? Como que você me enxerga? Como você me vê? Olha que exercício espiritual tremendo, tremendo para essa semana. Só para os corajosos. Só para os corajosos, minha gente. Que você vai olhar para as pessoas e, em vez de se defender, né, com medo do que as pessoas vão dizer, porque vão atingir o que é a tua autoestima, né? Você não quer mais se defender. Você quer literalmente saber quem você é. Isso é um caminho de honestidade. Isso não é um caminho da criança, isso é um caminho do adulto. O adulto que agora ama a Deus e quer literalmente fazer a vontade de Deus e não as suas próprias vontades infantis. Por isso que você está aqui, porque você está trilhando um caminho de maturidade. Não seja mais aquela criancinha, sabe? Que a tia entra em sala e a tia pergunta, quem quebrou? Aí vira um pro outro e fala assim, você. Não seja mais essa criancinha que fica se defendendo com medo do que a tia vai fazer, do que o pai e a mãe vão fazer com você, do castigo que você vai levar. Não precisa mais se defender. Você já, nesse caminho, você já está aprendendo e está assumindo o teu valor. E você está percebendo que o erro que você cometeu, que a tendência que está em você, que a fraqueza que habita na tua carne, ela não reduz o teu valor. Não. Uma coisa não tem a ver com a outra. Teu valor é algo muito excepcional. O teu valor tem cheiro de sangue. E esse sangue é o sangue do Cordeiro que foi imolado para a minha e para a tua salvação. E isso precisa, de fato, determinar o valor que temos enquanto pessoas. Por isso, puxa o ar assim bem fundo, sabe? Que talvez você estava tão agitada, querendo se defender de tudo, se sentindo tão acuada, tão insegura diante da vida, que agora você precisa ir para o colo de Deus. É verdade. Eu não sei quem está me assistindo agora, eu não sei quem vai me assistir ainda. Não sei. Mas eu quero hoje fazer esse momentinho com você. Você topa? Quem topa aí? 5 minutos de oração. 5 minutos. Quem topa, diga amém. Amém. Quem topa, diga amém. E aí você vai precisar fazer um momento de fato de oração, né, gente? Você vai precisar fechar os teus olhos. Fechar os teus olhos de verdade, sabe? Não somente porque eu estou pedindo a você nesse momento,
mas numa reta intenção de honestidade, sabe? Você, onde você estiver nesse momento, ou até vai para um lugar um pouco mais silencioso, e você vai fechar um pouco seus olhos e vai imaginar esse jardim, um jardim muito bonito. Um jardim bonito, o melhor jardim. Árvores, grama, céu bonito, vento, pássaros. E você vai perceber que Jesus está nesse lugar. Isso, Jesus está nesse lugar. Da maneira como você o imaginar, não tem problema. Imagine Jesus sentado num banco, nesse jardim, olhando para a natureza. E agora você vai se imaginar como uma criança. Como uma criança de 5 aninhos. Uma criança, é necessário que nós vamos para o colo de Jesus como crianças, porque como adultos a gente já criou tanta coisa na cabeça. É necessário que essa criança seja amada. Essa criança que está dentro de você, essa criança ela seja amada, ela seja aceita. Por isso, nesse mesmo jardim entra você. Nesse mesmo jardim entra você com 5 aninhos de idade, com 7 aninhos, da melhor forma que você hoje conseguir visualizar. Isso. Mas bem pequenininho, bem pequenininha. Você entra nesse jardim, olha para as coisas, percebe as coisas, e Jesus te chama e você vai para o colo de Jesus. Vai para o colo de Jesus. Isso, senta lá. Senta no colo de Jesus e deixe que Jesus te embale, te nine. Você que estava tão agitada, preocupada com o que as coisas iam acontecer, hoje eu estou provocando você a ir para um colo que vai te dar paz. Paz e certeza. Certeza da providência na sua vida, sabe? Por isso, vai para o colo de Jesus e se acalme um pouco. Deixa Jesus infundir em você uma paz que há muito tempo você não sente. Muito tempo você não sentia, muito tempo. Senhor Jesus, eu vos peço nesse momento de oração que tu possas dar a paz que o nosso coração precisa hoje. Tantas inseguranças, tantos medos, Senhor. Tantos medos estão habitando o nosso coração. Mas nessa hora, eu te peço, Senhor, abraça-nos. Abraça-nos e ao nos abraçar, que possamos nos sentir seguros nesse colo. E essa segurança possa ser uma segurança que possamos sentir durante tantos dias de nossa vida. Que não sintamos mais o desespero, Senhor, mas sintamos a confiança. Nosso coração vai se acalmando agora. E é assim que eu peço também ao Pai que, em nome de Jesus, faça com o seu coração. Que ele se acalme agora. Que o seu coração se acalme. Que você receba a paz do Senhor aí, neste lugar. Você é essa criança. Tem crianças que estão se debatendo, né? Crianças que não querem ficar no colo, querem logo acabar com tudo. Crianças inquietas. Mas eu provoco a você que durante essa semana você faça esse movimento e esse momento de estar no colo do Senhor. Eu não vou te tirar daí não, tá? Você vai ficar no colo de Jesus, tá bom? Você vai ficar aí. E esse lugar vai te dar paz. Esse lugar vai te dar a verdadeira segurança, a qual não existe aqui nessa terra. Não existe nos seus bens materiais, não existe nos estudos, não existe no trabalho, só existe em Deus. Por isso, nós vamos permanecer unidos, em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você puder printa a tela e marca para a gente poder repostar.
tá bom? Foi uma alegria estar aqui com vocês. Deus abençoe.